Vanessa Barata, do Chega. Pergunto-lhe, Vanessa Barata, se para o Chega usar aqui o choque como ferramenta política é legítimo, mesmo que ofenda uma parte da população. Antes de irmos à pergunta propriamente dita, acho que é necessário salientar aqui uma série de questões importantes. O colega de painel disse que o André Ventura colocava os ciganos todos no mesmo saco. Isso não é verdade. Isso não é verdade, desde logo, até pela própria boca do André Ventura já foi dito que o Chega tem bastantes eleitores que são, inclusivamente, ciganos. E isso é de salientar, porque de facto, como em qualquer sítio, há pessoas de todo o tipo e, portanto, isso não é verdade que o Chega coloque todos os ciganos no mesmo saco. O Chega não tem problema nenhum com ciganos que cumpram a lei, que trabalhem, que não vivam à custa de subsídios. Mas quando a frase que está no cartaz diz que os ciganos têm de cumprir a lei, não os mete todos no mesmo saco? Outra coisa que eu gostava de salientar aqui é que foi dito que os eleitores do Chega são todos xenófobos e racistas. Eu não posso aceitar essa afirmação. E pegando naquilo que foi dito no princípio de respeito pela diferença, eu sou democrata e se somos todos democratas tem que haver respeito por essa diferença. E não podemos chamar a 1,5 milhão de pessoas racistas e xenófobos simplesmente porque votaram no André Ventura ou porque inclusivamente concordam com aquilo que André Ventura diz. Portanto, isto é inqualificável estarmos aqui a chamar xenófobos e racistas a 1,5 milhão de pessoas. Pronto. Relativamente ao cartaz propriamente dito, os ciganos têm de cumprir a lei. O que André Ventura, quando André Ventura coloca este cartaz, o que ele quer dizer significa que é verdade que nenhum cigano pode ser perseguido pelo facto de o ser, mas também não pode ser inocentado simplesmente porque o é. E nós temos várias situações públicas, mediáticas, de que há uma incidência na comunidade cigana de descumprir a lei, ou seja, de não cumprir a lei. Então, nós temos várias questões, e eu posso lhe dar vários exemplos, e André Ventura também já os deu, de comunidades, do facto da comunidade cigana ser inclusivamente autorregulada, digamos assim, de ter os seus próprios costumes, nada contra, mas quem se quer integrar numa sociedade não pode ter costumes que sejam contrários à sociedade em que se quer integrar, nem sequer pode contrariar os direitos humanos, não é? Estes cartazes referem-se a comportamentos individuais ou uma etnia inteira? Não, aquilo a que André Ventura se refere é, de facto, àquilo que nós temos tido acesso há muitos anos, uma série de coisas. Eu posso lhe falar em vários distúrbios, a criminalidade, ainda há pouco tempo, os suspeitos de agressão, a casal em supermercado Valongo aguardam julgamento em liberdade, 13 pessoas da comunidade cigana. É verdade, está em notícia, está aqui, é para toda a gente ver, saiu no público. Um cigano não faz uma floresta. É verdade, eu também já comecei por dizer isso. Mas não assim, vai interromper, que eu também não interrompo. Está bem, mas está okay? aí eu tenho que ter respeito pelo outro. Pronto. Eu respeito. Eu também não interrompi, peço que não me interrompa. Existe, é ciência que existem vários comportamentos dos ciganos. Desde logo o casamento infantil. Nós temos histórias absolutamente grotescas de crianças de 10 anos a casarem, a serem obrigadas a casar. Isso é mentira. O Jornal Sol fez uma reportagem muito... Não é mentira, o senhor tem que provar. sabe... Olha, vou dizer mais. Vai ter que provar. Isso é mentira sua. Isto é verdade. É mentira sua e do Chega. Isso é mentira. Não é, isto não é verdade. Eu não vou admitir isso. Desculpe, mas eu não admito. Eu já vos vou dar... Não vou admitir porque isso é mentira. Mentira, completamente mentira. Eu não consigo... Então não consegue. Não está a respeitar. Pois não. Está a respeitar. Não está. Parece ser respeitado, mas não está a respeitar. Sim, com 10 anos. Você estava a dizer que crianças com 10 anos, isso é mentira. Está aqui, olha. Está aqui. Olha, se calhar foram vocês que arranjaram isso. Onde é que está a prova disso? Está aqui no jornal. Ciganos da comunidade cigana. Jornal em Portugal, aqui em Portugal. Felícia Cabrita, 8 de abril de 2019. Isso é mentira. Não existe isso. Bem, tentou aqui uma queixa a defender a extinção do partido. Na sua perspectiva, porquê é que o Chega deve ser extinto e como é que olha também para esta questão dos cartazes? São duas questões que estão ligadas, mas são diferentes? São diferentes, embora se liguem entre si. Vamos lá ver. Primeiro, quanto aos cartazes. Os cartazes, obviamente, são mensagens que visam grupos sociais buscando concitar a discriminação, o ódio, a desconsideração relativamente a grupos sociais. Este, no que diz respeito aos ciganos, o outro relativamente aos cidadãos naturais de Bangladesh.
E eu acho que não vale a pena e nem nos deixamos iludir nem os nossos telespectadores. Se deixam iludir por um discurso para tolos ou para criancinhas, que é o de tentar fugir à responsabilidade que está aqui em causa, dizendo que não, o do Bangladesh é uma mera indicação geográfica e o dos ciganos é uma afirmação global. Porque é que não fazem então? Os pretos devem cumprir a lei, os adeptos do Chega devem cumprir a lei, os adeptos do 1143 devem cumprir a lei, os que atacaram o cidadão SIC na A1, o Reconquista, com quem o Chega tem relações tão íntimas que o seu vice é presidente, faz publicar aquele vídeo que todos nós vimos, embora tenha sido apagado entre si, considerando-os aliados e irmãos, são os supremacistas, defensores da pureza racial e que acham que as mulheres não devem ter direito a voto porque não têm inteligência para isso. É óbvio que a mensagem, e este cartaz surge antes, durante e depois de um discurso contínuo que é os ciganos, no dia em que foi aprovada a chamada, impropriamente, mas a chamada Lei das Burcas. André Ventura fez o seu 20º vídeo a dizer: agora que acabamos com as burcas no Parlamento, agora vamos aos ciganos. Agora os ciganos sempre. E, portanto, é uma tentativa tosca de fugir à responsabilidade, porque é óbvio que estes cartazes são mensagens xenófobas e racistas. E porquê que pede a extinção do partido? Já lá vamos, mas só para dizer que outra manobra de manipulação da opinião pública consistiu em pôr a correr, designadamente pelas redes sociais, onde o Chega se move muito bem, aprendeu isso com o Vox em Espanha, a dizer a Comissão Nacional de Eleições não viu nenhum ilícito nos cartazes. É mentira, não é isso que a Comissão Nacional de Eleições disse. O que a Comissão Nacional de Eleições declarou foi que entende que, como ainda não se entrou formalmente na campanha, não tem competência para intervir nesta matéria, mas, exatamente porque se trata de mensagens dirigidas a grupos sociais em função da sua origem étnica ou da sua origem geográfica, remeteu para o Ministério Público as queixas. As 400 e tal queixas que recebeu. Portanto, parece-me indiscutível que se trata, de facto, de mensagens xenófobas e racistas. A extinção do Chega tem dois tipos de fundamentos. Tem um fundamento de substância. E o fundamento de substância é que a nossa Constituição, artigo 46, número 4, proíbe as organizações racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Ora, não há nenhum dia que nós não tenhamos mais elementos factuais para comprovar que o Chega é um partido racista, é um partido que incita o ódio à violência contra minorias étnicas, e sem ser étnicas como os homossexuais e outros, e, ao mesmo tempo, é também uma organização que se pauta por defender o ideário e os personagens mas deixe-me fazer a do regime pergunta fascista. da seguinte forma: sendo a segunda força política, extinguir aqui um partido com tanta representação parlamentar não seria também uma forma de silenciar uma parte dos eleitores? Peço imensa desculpa, isso é o argumento que eu já ouvi ser referido, e para meu espanto, até por colegas meus de profissão, até juristas, como se a dimensão Paulo do delinquente, também, se não me engano, a dimensão, a força política, social, financeira, económica ou outra do delinquente pudesse ser um argumento para garantir a sua impunidade. E deixe-me dizer que é por isso, e as provas estão aí todos os dias. E quem quiser ainda mais provas, leia o livro do jornalista Miguel Carvalho e as suas 700 páginas. Em relação a estas queixas, como é que o Chega olha para tudo isto? Eu, desde logo, acho isto absolutamente, e vai-me perdoar com todo o respeito, um desplante da parte do Dr. Garcia Pereira. Porque vir dizer uma pessoa cuja imagem está num cartaz que diz morte aos traidores, morte aos traidores. Não estamos a falar de isto, não é o Bangladesh ou Portugal primeiro, não, estamos a falar morte aos traidores. Vir dizer que o partido Chega é que busca o ódio e que nós é que procuramos incentivar a violência, francamente. Esses cartazes não se dirigem a nenhum grupo social. E a Comissão não é que a doutora está aqui a manipular a opinião pública. Exatamente. Esses cartazes com 10 anos de existência, com 10 anos de existência, não se dirigem. Os senhores não querem silenciar o partido. Não querem discutir a atualidade. Vamos dar tempo também para... Não, mas é só para dizer que aqueles cartazes foram objeto de uma apreciação da Comissão Nacional de Eleições. A minha colega não vai querer deixar que se faça. Se diga isto. Que apreciou, que disse a evidência.
estão a ver Aqueles isto. cartazes não As têm pessoas nenhum estão a ver destinatário isto. As concreto. pessoas estão a ver isto. E tal e qual Vossa Excelência também acha. Silenciar-me. Vossa Excelência também acha que Pode tentar o Júlio responder. Dantas... Eu gostava. Vossa Excelência também Nomeadamente acha sobre a que o questão Júlio dos Dantas- estatutos. Eu gostava muito- O que é que Não se passa responde, com essa não é? Eu questão? gostava muito de poder Vossa Excelência também exprimir-me acha que o Júlio Dantas, quando Eu disse gostava- morra, Dantas morra, Eu estava a gostava- apelar ao Pereira. homicídio do Dr. Júlio Garcia Dantas? Pereira, Eu gostava... Temos que eu- deixar Mas também gostava que ouvir. houvesse algum voltemos aos respeito. cartazes do Chega, porque isto é a tática Eu- habitual para eu- desviar as eu- atenções. Claro que vamos Gostava continuar a falar dos cartazes. António Rodrigues, eu prometo não me esqueço de si. Vanessa. E ficou aqui bem plasmado, esta é a tática do Dr. Garcia Pereira e de uma série de pessoas, que é silenciar um partido que é o segundo maior partido do país. É esta a tática que ficou agora bem plasmada. Bem plasmada. Portanto, Garcia Pereira afirmou que a suspensão da frase, que entretanto foi suspensa, não é? Era tão inócua que até foi suspensa, a frase morte aos traidores do material de campanha do partido não isenta aos traidores de morte certa, e estou a citar. Garcia Pereira. Está aqui à minha frente. Portanto, essas pessoas virem Fale dos agora cartazes do Chega, a Sabrina. arrogar-se de Fale dos toda a cartazes do moralidade. Chega. Eu estou a falar dos cartazes. Não está, não. Se deixar. Então vamos falar dos então cartazes vamos do falar Chega. Vamos deles. recentrar o debate. Mas isto É tem que a ser tática da enquadrado. contra-informação. Não, isto tem que ser enquadrado. As pessoas não podem chegar aqui com todo o desplante e dizer este cartaz incentiva o ódio. Quando têm estes cartazes. Quer Não explicar, têm moral. Se o doutor não tem aquilo que moral se passa para em relação falar. aos estatutos. Eu respondo na altura certa, agora falo sobre os cartazes do Chega, que é o que mais E é convém. isso que nós estamos a falar. Não é, não. E, Não está a falar sobre o Chega. nosso- E não disse uma palavra Querem sobre isso. silenciar os nossos aí cartazes. Querem retirar os nossos cartazes. Queixas no Ministério Público dos nossos cartazes. A queixa foi feita. E se houver uma ordem judicial para retirar os cartazes, retirar? nós vamos retirar os cartazes. Nós cumprimos a lei e queremos que toda a gente cumpra a lei. Queria também perguntar-lhe, e como ouvimos aqui, o Chega acusa a comunidade cigana de não querer integrar-se. Como é que responde a este argumento? O Chega é um argumento que utiliza para populista. Não há outra. Vamos a ver. Uma integração de uma comunidade ou de um povo tem que ser dos dois lados, das duas partes. Não pode ser só de uma. O que é que acontece? Ainda eu tenho, até referido muitas vezes, que o mais importante de uma integração muito mais rápida é abrir as portas do emprego. Porque passamos aquele não quer fazer nada para o colega de trabalho. Em vez de chamar cigano, não é meu colega de trabalho. Conforme nós estamos a querer que houvesse cotas. No caso de política, nas fábricas que são taxadas pelos contribuintes, em que obrigassem 1% ou 2% Contratar a comunidade cigana. Era uma integração muito mais rápida dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. A comunidade não se quer integrar. Vamos a ver. Com um discurso destes, que já vimos do tempo do Salazar, com vários problemas. Nós agora, aqui, passados 50 anos, ouvir um discurso desta natureza, esta juventude de 13, 14, 15 anos, que são os homens de amanhã, e as mulheres de amanhã, ouvindo este discurso, vamos continuar na mesma forma. Deixa-me perguntar-lhe a esse diretamente. nível de juventude já se sentem mais integrados, já estão na escola, já estão com outros colegas. Integração é um respeito que temos que ter uns pelos com outros. certeza. Uma Mas aquilo que integração. dizia há pouco, que as associações que estão a fazer isso e a promover isso, é o caminho que pode levar à integração das pessoas. Os governantes, seja do partido do PSD ou do PS, que são os que temos governado há 50 anos, têm que fazer mais também pela comunidade. Deixa-me fazer a pergunta diretamente. Desde que o Chega também tem aumentado o número de eleitores, de que forma é que a comunidade cigana sente ou não diferenças no tratamento no dia-a-dia? Estamos a sentir muito. Como, por exemplo? Olha, como, por exemplo, perderam a vergonha. Porque havia aí muita coisa que antigamente, que há uns anos, antes do Chega existir, era vergonha de falar de ser racista ou xenófobo ou qualquer coisa parecida. Hoje em dia já perderam a vergonha. Porque veem isto como uma naturaleza tão fácil, hoje em dia, como ele, da forma que se exprime perante as redes sociais e a comunicação social, aqui isto parece que começa a ficar já normal. E a comunidade cigana está com dificuldades, não só de arranjar emprego, agora, nestes momentos, que eu estou aqui a dizer, com muito mais dificuldades, já havia, mas muito mais dificuldades em alugar casa,
A comunidade está mais fechada agora? Não está mais fechada. A comunidade está-se a sentir cercada. É diferente. Não está mais fechada. A comunidade não está mais fechada. Está-se a sentir cercada. E isso é muito mau. É muito mau mesmo. Porque nós o que queremos é que a nossa juventude não passe pelo que os nossos antepassados, até mesmo eu, que ainda vivi um bocado do tempo do Salazar, não é? Como quando diz do Salazar que havia de haver 3 Salazares, bastava um para o prender, porque ele o Salazar não queria cá concorrência com ninguém, não é? E este palavrado, ele era logo arrecadado, e ir lá para dentro dos calabouços, onde a PIDE fazia o seu trabalho. Para concluir, eu não queria. Obviamente entendo que esta é, sobretudo, uma questão política, social e política. Mas quando há a prática de crimes ou de ilícitos que são suscetíveis de justificar a tomada de medidas, elas devem ser adotadas. Porque o discurso que André Ventura usa, de que tem de cumprir a lei, assume um caráter completamente surreal. Isso sim é que é surreal. É quem incumpre permanentemente a lei com este tipo de condutas, apareça a dizer que os outros é que têm de cumprir a lei. Segundo ponto, eu também patrocino um conjunto de associações ciganas e sei bem o que é que os membros da comunidade cigana têm passado nos últimos anos. Que é o quê? Que é, por exemplo, não poderem ir ao supermercado, não poderem ir ao café tomar uma bica, não poderem ir levar os filhos à escola, que não ouçam de forma cada vez mais despoderada comentários e invectivas, não apenas racistas, como odiosas. E quando um partido tem parlamentares que em plena Assembleia da República se atrevem a chamar a uma deputada mulher cega és uma anormal, ou a emitir mugidos para as outras mulheres deputadas, ou a dizer a uma deputada negra vai para a tua terra e a gritar isto ao de bom som. Agora imagine-se ao nível do cotidiano o que é que estas comunidades ciganas passam. E depois, com a gritaria que o Chega faz sempre, estas manobras de diversão a que nós já aqui acabamos, nós nunca discutimos, nunca conseguimos discutir com a suficiente profundidade a desconstrução dos argumentos do Chega. Os ciganos vivem todos subsídios, alguns de milhares de euros, completamente mentira. Completamente mentira. Falam de rendimentos sociais de inserção de milhares de euros. É completamente falso. Os ciganos representam qualquer coisa como 50 mil e, portanto, uma percentagem de 0,5% da população portuguesa. São dos setores da população mais pobre. 95% da população cigana vive abaixo do limiar mínimo de pobreza e, por isso, a esperança de vida deles é de 60 anos, ao contrário da generalidade da população que anda pelos 70 e tal. E, portanto, por outro lado, a história de que os subsídios de desemprego, outra falsidade. É porque estas coisas vão sendo repetidas, mas não, um subsídio de desemprego só é atribuído pelas autoridades portuguesas a quem trabalhou durante 2 anos e efetuou descontos nos últimos 12 meses. E isto é igual para cidadãos portugueses de origem, para cidadãos imigrantes, para cidadãos estrangeiros. E vamos também ouvir o Vanessa Barata. Muito obrigada. Bom, desde logo existe uma mensagem política e André Ventura já o disse, existe uma mensagem política neste âmbito que eu acabei aqui de referir. É preciso as pessoas quererem integrar-se para serem integradas. Falou-se aqui de dificuldades no emprego, em arranjar a casa. Olha, eu desde logo posso salientar uma notícia que nós tivemos em Carrazeda de Anciães, tivemos uma notícia de que foram construídas habitações para a comunidade cigana em específico. Não era para pessoas que não eram ciganos, não era para pessoas que estavam a passar dificuldades, era para a comunidade, especificamente para a comunidade cigana. E eu não vi a comunidade cigana muito exaltada por esta discriminação. Não deixa de o ser. Estão a falar, a comunidade cigana vai ter direito a estas casas. Eu não vi a comunidade cigana a falar nisto. E depois, como é que uma comunidade que diz que se quer integrar, anda atrás, como foi nas legislativas, anda atrás de André Ventura, para onde quer que André Ventura estivesse. Andaram atrás de André Ventura, em Braga, eu assisti, deixe-me dizer isto, que isto é importante, eu assisti. Mas se a comunidade é maioritariamente um alvo... o seu trabalho a fazer a sua campanha política, no exercício das suas liberdades e dos seus direitos, e estavam grupos de ciganos constantemente atrás dele. André Ventura foi cuspido por um cigano à minha frente, eu vi, eu presenciei, testemunhei,
ok? Foi cuspido por... Mas é isto, é essa a integração. Portanto, É normal, é normal. É uma vítima, vocês são vítima, nesse caso são todos Estás a vítimas. dizer que é normal. Não, é foi o que vítima, é eu vou vítima. dizer, Ele provoca foi. e depois quer que os outros façam. Quando saiu do Parlamento Isto não e foi à contribui, manifestação mas dos está a ver, imigrantes em frente, à espera do momento Marinha Grande. Desculpe, doutora, a doutora provoca. Estão a falar de pessoas que não conseguem ouvir. Pois, não. Não conseguem Pois não. ouvir, gostam de falar, Claro. mas se isto fosse uma entrevista ao Dr. Garcia Pereira ou ao Sr. Presidente da Associação, era uma entrevista... É um debate. Pois, é um Sim. debate. Mas o doutor Portanto, responde temos às que coisas ouvir, que lhe temos que colocam. falar e temos que Faz ouvir. 3 vezes, Não é? Portanto, É, não, mas mas a eu doutora não responde às consigo, coisas que não lhe consigo chegar ao colocam. fim de nenhum raciocínio. Portanto, A doutora estou a responde às ser- coisas que lhe colocam. Portanto, isto não contribui em nada. Isto não contribui em nada para a inclusão. E a família... Nunca foi esse o propósito. A família... O propósito da campanha é apenas e só pôr o Chega na discussão, como aliás está a haver. Estamos É a verdade discutir ou não é que apenas andaram e só atrás de André as posições Ventura? A fazer o políticas quê do Chega. atrás de André Ventura? Porque vocês propiciam isso, Não, exatamente não sempre. propiciamos Mas nada, acham o por amor de centro, Deus. é mentira, Por sempre amor de é Deus. apenas e só o Não centro da propiciámos discussão nada, política. por amor de não, Deus. o André Mas de Ventura qualquer aqui das às formas, feiras, aqui tem que André chegar. Ventura foi perseguido A comunidade pelos cigana ciganos estava a durante trabalhar. todas A as doutora não eleições. percebe o ridículo A dela. comunidade cigana estava a Não percebe trabalhar. o ridículo Não, disso. De apresentar um homem e um partido doutor é como o que não se percebe do ridículo Chega a partir como do momento em que vítimas. se vem queixar de cartazes, Essa doutora com continua a cartazes falar por como cima o de seu, mim. não é? Mas a doutora não se apercebe Por do amor de ridículo. Por António Os Rodrigues, como telespectadores estava a que estão dizer, ouvir, voltamos se aqui apresentar à como questão vítimas. política. Mas era muito interessante um dia falar-se da imigração. Porque uma das mentiras propagandeadas pelo Chega é de que vivem dos subsídios. E convém aqui dizer para os seus telespectadores, Aqui, enquanto não for impedido de falar, que os imigrantes Estamos a no ano final do nosso passado, tempo. Temos no muito ano passado fizeram 3.645 milhões de euros de descontos para a Segurança Social e receberam de subsídios desta cerca de 700, ou seja, contribuíram com o triplo das contribuições daquilo que receberam de subsídios. E, portanto, todo aquele discurso de que os imigrantes estão aqui para roubar os empregos aos portugueses e viver à custa dos nossos subsídios, não só é completamente falso e não resiste à análise dos factos. Temos aqui- E sob esse ponto de vista... Temos menos de 3 minutos, vou dar 1 minuto e meio à Vanessa e 1 minuto e meio ao José. Mas Vanessa. vamos ter que trazer essa discussão. Temas dessa Vanessa. discussão Ah, tem sim. sido feita. Bom, Um minuto. Não, acho que está bem explícito aqui que, de facto, uma comunidade que se quer integrar tem que se querer integrar e tem que revelar que se quer integrar. E, portanto, pode começar, e este é o meu contributo, para que a comunidade cigana se comece a integrar, pode começar por cumprir a lei, por não ter tradições que ofendam os direitos humanos, os direitos das mulheres, por exemplo, respeitar as mulheres, as escolhas, as liberdades individuais das mulheres, que não são muitas vezes, a grande maioria das vezes, não são respeitadas. Eu conheço ciganos, eu conheci ciganos, eu andei na escola com ciganos e com ciganas, com meninas, e sei perfeitamente como é que as coisas funcionam nesta comunidade. Infelizmente, eu conheci pessoas que por força de serem ciganas não puderam estudar mais. Por força de serem ciganas tiveram que casar menores de idade. Por força de serem ciganas não puderam Para concluir escolher, mesmo. de facto, com quem queriam casar. E isto não pode continuar se a comunidade cigana quiser integrar-se. José Fernandes. Olha, ainda há bocado a doutora estava ali a falar do Chega que a comunidade, grupos atrás do André Ventura nas feiras. O André Ventura é que provoca nas redes sociais... Calma, posso falar? É assim, foi ter com os vendedores, eles estavam a trabalhar na feira. O André Ventura é que foi lá provocá-los. Sim, foi lá provocá-los. Ouça, doutora, desculpa lá, a comunidade cigana estava a trabalhar nas feiras e ele foi enfrentá-los com o quê? Não só com a segurança, com os seguranças dele, mas também com as autoridades a acompanhar para não lhe acontecer nada. Como aquele golpe que ele deu, quase que ele deu ali qualquer coisa, fingir, foi bonito, aquilo também foi bonito. Não sei o que é que se refere. Não interessa. Está-se a referir ao problema Não de saúde interessa, que André não, Ventura teve. desculpa, foi muito grave, foi muito grave, que deixa bem, era tão grave que um do Chega, não, ouça, desculpa, não, eu posso falar, não, desculpa, Temos mesmo só 20 mas segundos. Mas é assim, é que foi tão grave, que mesmo um membro da comunidade do Chega disse que não queria o André Ventura ser curado ao lado de um cigano. Ora, quando ele estivesse tão grave, ele não se importava que estivesse ao lado de um cigano ou seja quem for. Queria era ser salvo. Uma vez que ele nem queria... Era o que faltava, foi essa palavra, o pintinho. Já chegamos à reta final do nosso tempo.